Olá, doutores, olá, doutoras. Mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, com mais um tema do direito e um tema muito especial, com convidados da melhor qualidade. Está no ar, A Priori. Muito bem, doutores, muito bem, doutoras, amigos do A Priori. Agradecendo desde já a você que está acompanhando esse programa, que tem acompanhado todos os nossos programas. Já temos 20 programas gravados com temas variados do direito, direcionados a você, estudante, operador do direito e também ao cidadão, né? Porque muitos temas geram curiosidade. E agradecendo a parceria da nossa querida Faculdade Asa de Brumadinho, em que eu tenho sempre e falo sempre a honra de participar daquele corpo docente. Vamos falar muito sobre a Faculdade Asa ainda nesse programa, agradecendo também ao pessoal aqui do Estúdio Leste, que sempre nos acolhe muito bem, com uma estrutura muito boa e essa qualidade de imagens que você tem sempre nos nossos programas. Procure o Estúdio Leste para fazer o seu podcast, para fazer a sua aula, dar o seu curso. Os contatos estão na tela para você. E, pessoal, disse ao iniciar o nosso programa que o tema é um tema interessante e muito polêmico, gerando muita curiosidade com vários estudantes do direito. Nós vamos falar sobre o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri e as suas características constitucionais, práticos. E, para tanto, eu trago dois profissionais da área do direito penal, do direito criminal, que muito me honra em recebê-los. E o nosso primeiro convidado, muito me honra pela sua presença, meu amigo, professor Jorge Alves Fonseca, já foi professor na nossa querida Faculdade Asa, professor de Direito Penal naquela instituição, capitão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Professor Jorge, é uma honra recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E aí, professor, uma honra para mim participar, né, desse programa. Estamos aí juntos e vamos tentar, né, esclarecer a dúvida aí dos nossos interlocutores, né, dos participantes do programa. Muito bom revê-lo, muito bom mesmo. É um grande prazer. E o nosso segundo convidado, além de ser um mestre do direito penal, um excelente professor, tem uma característica que eu tenho como fundamental no ser humano. É um ser humano com uma educação e com a finesse no trato fabuloso. Professor Jorge Patrício, nosso querido professor de Direito Penal, Direito Tributário também, na Faculdade Asa. Já esteve aqui em alguns programas. Professor Jorge, prazer recebê-lo. Alexandre Torido, meu grande amigo, é um prazer estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Esse programa tem sido fundamental na formação dos nossos alunos, foi uma das iniciativas mais marcantes que nós tivemos nos últimos tempos na Faculdade Asa, que tem provocado um envolvimento do corpo docente, do corpo discente, sempre trazendo temas muito oportunos. Eu me sinto honrado de estar aqui mais uma vez para hoje discutir esse tema tão interessante que é o Tribunal do Júri. A honra é minha e o programa só tem dado certo porque eu posso contar com a presença de pessoas desse valor, né, dessa capacidade. E hoje eu vou assistir. Hoje eu vou assistir porque, vocês sabem, eu sou professor de Direito Civil, né? Mas me admira muito o tema que a gente vai tratar hoje, que é o Tribunal do Júri, né? Foi um tema, inclusive, sugerido por um dos nossos alunos. Lá no nosso canal nós temos sugestões de temas, e esse tema do Tribunal do Júri, ele foi sugerido por um dos nossos alunos e veio a calhar, e com a oportunidade de trazer esses dois competentes profissionais da área do direito criminal. Muito bem, amigos, Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, a gente sabe que desde 1822 ele existe, né? E já passou aí por várias formas de governo, por ditaduras, enfim, sobreviveu, e a Constituição de 88 estendeu ainda mais a sua importância dentro do nosso cenário jurídico, né? E eu queria conversar com vocês sobre isso, porque muitas dúvidas surgem. Por que a existência do Tribunal do Júri, por que essa diferenciação com outros crimes. E seria bom, professor Jorge Patrício, a gente iniciar falando um pouquinho, né,
da história do tribunal e da questão constitucional. Muito bem. Existe o Carlos Maximiliano, que é um pesquisador que escreveu muito sobre o direito, muito conhecido, ele sempre disse que a história e a origem do Tribunal do Júri, ela sempre foi um pouco nebulosa no sentido de nós encontrarmos qual era exatamente o nascedouro do Tribunal do Júri. Mas nós teríamos aí, digamos que, três correntes. Uma seria dizer que a origem seria mosaica, né? No período de Moisés, nós já teríamos ali o Conselho dos Anciãos, que fariam julgamentos públicos e coletivos sobre as demandas que surgissem ali com aquele povo hebreu. Uma segunda corrente faz referência ao nascimento do Tribunal do Júri com o povo grego e romano, né? Período do helenismo. E uma terceira corrente, aí mais próxima de nós, vai dizer que o Tribunal do Júri ele tem origem inglesa, mais ou menos em 1215. A gente conhece muito a Carta do João Sem Terra, de 1215. Era um período que os institutos estavam ganhando um pouco de legalidade, né? Sendo reduzidos a documentos escritos, mais bem formulados. E o Tribunal do Júri brasileiro, por a gente ter sofrido uma colonização europeia, disse que a nossa matriz ela é decorrente do modelo inglês. Muito embora, eu acho super importante nós considerarmos dois julgamentos que são emblemáticos para a gente pensar julgamentos e condenações, inclusive, populares. Casos super emblemáticos. O primeiro é o julgamento de Sócrates, o maior pensador de todos os tempos, segundo Platão e Aristóteles, foi condenado por uma votação popular, por um júri popular, foi condenado a tomar cicuta, né, para que ele mesmo executasse sua pena de morte por envenenamento. E o segundo é o julgamento de Jesus, que foi colocado ao público para que aquele público ali decidisse o destino do nosso Salvador, do Salvador da Terra. E, pois bem, de modo que essa lógica colocar o modelo inglês como o surgimento do Tribunal do Júri, é importante lembrar que talvez seja o surgimento do Tribunal do Júri como nós o conhecemos hoje, com papéis definidos. Então, eu tenho um papel de um acusador definido, instituído, né? O poder é atribuído a ele um poder de acusação. De outro lado, alguém para exercer a defesa e depois alguém para fazer um julgamento. E claro, no julgamento ali, um conselho de sentença, a formação a escolha dos pares, né? Aqueles do povo a quem caberia o julgamento. Que são os jurados, né? Que são os jurados, os 7 jurados. Então, eu acho que esse é o parâmetro que a gente tem para falar de origem de tribunal do júri. Via de regra, a gente vai ter essas 3 matrizes. Essa última inglesa é referida como a matriz de origem do nosso sistema, como temos hoje. Mas, sem dúvida alguma, o Tribunal do Júri não nasce nesse modelo inglês, ele não nasce em 1215. Ele é uma prática comum e muito natural de nós imaginarmos que em alguns momentos a humanidade decidiu não vou julgar sozinho e vou chamar mais algumas pessoas para julgar, algumas pessoas que não sejam um juiz togado exatamente. Então, essa prática de julgamento coletivo em matérias gravosas, que hoje a gente tecnicamente chama de crime, certamente ela não começa nesse modelo inglês. Então, para a gente entender... Eu acho, Toledo, que quando a gente vai estudar algo, existem alguns momentos. Aquele primeiro momento que você está conhecendo aquela matéria. Então, você vai para a Constituição e vê a previsão do Tribunal do Júri, você vai para o Código de Processo Penal, estuda os seus detalhes, mas chega uma hora que você precisa internalizar e tentar entender o que aquilo é de verdade. Como aquilo se relaciona com a nossa natureza humana. Porque o direito penal, ele é algo que se relaciona com a natureza humana. Os nossos institutos de direito penal, eles são vinculados com a natureza humana. E possivelmente a origem de todos eles está cravada lá na origem da própria humanidade. Mas o fato, professor Jorge, é que a Constituição veio ainda dar maior força ao Tribunal do Júri, né? Nós temos o artigo 5º da Constituição que fala, inclusive, da competência do Tribunal do Júri.
Sim, corroborando aí com as palavras, né, do meu xará, né, do professor Eu estou cercado de Jorge Patrício, hoje. que já nos deu aí uma aula, né, a respeito das origens, né, do Tribunal do Júri, das diversas correntes. O certo é que o Tribunal do Júri ele remonta desde os primórdios, né, e em termos de Brasil, trazendo aqui hoje para a nossa realidade, sempre esteve presente nas nossas constituições, né? Ora com um alargamento maior da competência, até por questões eu diria, o momento vivido, né, em que os legisladores buscavam pensar melhor, né, o Tribunal do Júri. Adequar uma realidade estatal com aquela previsibilidade do Tribunal do Júri na Constituição. Exato, né? Então, em termos constitucionais, na Constituição Republicana, né, de 1988, o Tribunal do Júri ele está presente, né, no artigo 5º, no inciso 38, e com a competência de processar aqueles crimes, né, ditos dolosos contra a vida. Eu queria até entrar nessa seara agora dos crimes, né, porque muita gente tem dúvida, né? Quais são os crimes que efetivamente são julgados pelo Tribunal do Júri, né? Porque não são todos. Nós temos alguns crimes que são da esfera da justiça, vamos chamar da justiça comum, da justiça monocrática, né? E temos os crimes do Tribunal do Júri, com toda aquela questão midiática que existe, né? Dos julgamentos, dos depoimentos, dos advogados, enfim. Quais são os crimes efetivamente que são de competência do Tribunal do Júri? Professor Toledo, hoje nós podemos, de forma até taxativa, né, elencar aí os crimes ditos dolosos contra a vida. Dolosos, para esclarecer aí para quem não é da seara do direito, né, operador do direito, ou estudante, ou acadêmico do direito, doloso é aquele crime praticado de forma intencional. Eu quero praticar, eu vou praticar, eu assumo, né, o resultado pretendido. Então, esse é o dolo, é a vontade de alcançar um resultado. Contra a vida. Então, contra a vida, nós temos aí um rol bem restrito, que seria o homicídio, né, na forma simples, qualificado, o aborto, o infanticídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Então, esses são os crimes que, uma vez praticados, né, indício de autoria e materialidade, naturalmente havendo uma denúncia aí pelo Ministério Público, eles vão parar no Tribunal do Júri. Isso na forma consumada ou na forma tentada. Então, vale dizer, um cidadão, um sujeito, tentou assassinar o outro, não conseguiu seu intento. Então, nós estamos aí diante de um homicídio tentado. Então, esses crimes dolosos contra a vida, na sua forma tanto consumada, né, quando o autor ele efetivamente alcançou o resultado pretendido, quanto na sua forma tentada, né, ele é de competência do feminicídio entraria nessa seara? Sim, o feminicídio ele entra nessa seara. Está muito comum hoje, né? Se fala muito em feminicídio, né? Então, ou seja, a gente pode definir aqui que essa questão do feminicídio, evidentemente comprovado, é de competência do Tribunal do Júri. Sim, né? Sim, e o crime de feminicídio, inclusive há uma proposta em trâmite no Congresso Nacional, justamente quanto à composição, né? O professor Jorge pode até me auxiliar nisso aí, junto à composição do júri popular, no Tribunal do Júri, em que, havendo o feminicídio, que nada mais é do que o homicídio praticado contra a mulher, né? Naturalmente, pelo homem, não é isso? Se uma mulher praticar um crime contra outra mulher, um assassinato, não entra na esfera do feminicídio. Então, o feminicídio ele existe dentro aí da ideia da proteção daquele menos favorecido, no caso, né, daquele mais vulnerável, que entre homem e mulher, naturalmente, que é a mulher. Então, o feminicídio seria, né, um homem tirar a vida de uma mulher. Ele entra, assim, nessa área dos crimes sob competência do Tribunal do Júri. E esse projeto de lei que está tramitando visa justamente na composição
do Tribunal dos Jurados, né? Sim. Daqueles selecionados para compor o conselho de sentença, que estivesse ali presentes mulheres. Nós temos até uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA que vai falar exatamente sobre a questão dos jurados, e é o que gera muita dúvida, né? Toda sessão de um julgamento tem um juiz que preside, né? O Tribunal do Júri também tem um juiz que preside, mas não é esse juiz que julga, né? Não é esse juiz que julga. Daqui a pouco a gente vai ver essa pergunta, até endereçada ao professor Jorge Patrício, mas a gente vai discutir um pouco, porque o que mais se discute, as dúvidas maiores dos estudantes do direito são exatamente isso, né? Por que não o juiz? Aquela figura do juiz no Tribunal do Júri, professor Jorge Patrício, qual que é a representatividade dele ali? Uma observação antes, só para complementar a resposta do colega, que Claro. foi muito maravilhosa, porque os nossos alunos podem perceber outros crimes que não são dolosos contra a vida sendo julgados pelo Tribunal do Júri. Olha, mas o que seria isso? Que a competência do Tribunal do Júri são os crimes dolosos contra a vida e os conexos. Uhum. Eu posso ter um tráfico de drogas conectado, Ao tendo homicídio. conexão ao homicídio. Então, na verdade, a competência do Tribunal do Júri é tão forte por ser de matriz constitucional que ela atrai a competência de outros crimes que estão conexos com os dolosos contra a vida. Então, nós podemos ter outros crimes sendo julgados no Tribunal do Júri que não são dolosos contra a vida, mas com eles estão conexos. Inclusive, para quem faz prova de concurso, até os institutos da Lei 9.099 devem ser aplicados no Tribunal do Júri referente àqueles crimes que são conexos, né? Então, isso é importante a gente pontuar. A segunda questão o sistema do Tribunal do Júri, ele é uma espécie de sistema misto, né? A gente não abre a mão de um juiz togado, né? E faz uma simbiose entre júri popular soberano. O que a Constituição diz essa Constituição reconhece a soberania do júri popular. Então, a competência para formar um veredito de condenação ou absolvição é do júri popular. É uma competência popular. Ao passo que a competência para realizar a dosimetria da pena será de um juiz técnico que sabe fazer e tem competência para fazê-lo. Porque aí, na hora de fazer a dosimetria da pena, a gente tem um sistema trifásico, fixar a pena base, agravantes e atenuantes, as qualificadoras na primeira fase, as causas de aumento e diminuição de pena na terceira fase. Então, você tem uma atividade técnica. Então, você tem uma mistura de formação do provimento de condeno ou absolvo, essa é uma decisão popular. E a parte técnica fica a cargo do juiz. Quer dizer, então, ele tem a devida importância na ele sessão tem de a julgamento. devida importância. E na sessão, essa é uma palavra importante, porque a ordem dos trabalhos, a correção das atividades, a condução de toda aquela sessão de julgamento, ela é competência do juiz togado. Então, a competência do juiz, a presença dele é de fundamental. Importância. Sem dúvida. A discussão só porque é a questão da decisão, efetivamente, né? E falando muito dessa questão dos jurados, o que gera muita dúvida, como eu já disse, nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, direcionada ao professor Jorge Patrício, exatamente sobre essa questão dos jurados, né? E, inclusive, questionando a capacidade técnica deles, né? Vamos ver qual é essa pergunta. Meu nome é Gabriela Duarte Gomes, sou aluna do 7º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. Inicialmente, gostaria de saudar os participantes, professor Jorge Patrício e professor Jorge Alves, em especial o professor Alexandre Torindo, e agradecê-lo pela oportunidade de estar participando do programa A Priori. Bom, a minha pergunta pertinente ao tema é: como se dá a escolha dos jurados no Tribunal do Júri? E, por outro lado, considerando serem leigos, com a confiabilidade das decisões por eles proferidas, eles não deveriam ter um conhecimento jurídico para proferir as decisões? Desde já agradeço pela oportunidade e ressalto meu muito obrigada. Um forte abraço a todos. Ok, Gabriela. Ótima pergunta. Eu já imaginava que essa pergunta surgiria aqui nesse nosso encontro, Torito, porque ela desafia qualquer pessoa minimamente responsável que faça um raciocínio lógico.
né? Indo por partes, como é que funciona a escolha desses jurados? O Código de Processo Penal vai dizer que aqueles que são maiores de 18 anos e que têm uma idoneidade moral reconhecida popularmente, ele poderá entrar para o cadastro daqueles que poderão ser escolhidos, dos 7 escolhidos para a formação do corpo de sentença, do conselho de sentença. Então, esse é o critério: ter mais de 18 anos e ter uma conduta moral ilibada e de notório conhecimento dentro daquela comunidade. Esse é o critério. Ponto final. Não falamos nada de tecnicidade ainda. Nada de tecnicidade. Tenho mais de 18 anos e tenho uma aparência de comportamento ilibado? Ótimo. Eu estou apto a me sentar naquele conselho e dizer se alguém deve ou não ir para a prisão. Bom, a segunda parte da pergunta é: como perceber algum nível de confiança nesse conselho de sentença? Gabriela, a resposta é muito simples e direta. O nível de confiança é 0. É 0. Por que 0? Uma razão muito simples. Nós estudamos, vocês estudantes, vocês vão estudar 5 anos para ter um conhecimento superficial sobre o direito. Todos os dias sentado na cadeira de escola, estudando casos concretos, sistemas normativos, lógicas, falhas nas lógicas. E mesmo assim, depois de formado, ainda precisa continuar os estudos. Inconstitucionalidades. Mas naquele caso do tribunal do júri, não. Eu coloco ali alguém que nunca estudou nada sobre psicologia, sobre sistema normativo, sobre teses de defesa, sobre tipicidade penal, sobre culpabilidade, e você dá ali um pequeno momento para um advogado ou para um promotor de justiça apresentar uma tese técnica sobre um evento tão complexo que é o evento criminal. Qual que é a chance de haver segurança nisso? Nesse evento? Nenhuma. A chance é 0. Mas então o que é que acontece? Acontece um confronto de performance. Aquele profissional que tem uma melhor performance, né, tiver mais eloquência no falar, poder de convencimento, ele irá produzir, isso é o importante, ele irá produzir no conselho de sentença um convencimento, mas jamais uma segurança. Então, por isso que nós não podemos nos encantar com o canto da sereia. Se alguém foi condenado e eu achei que deveria ser condenado, então esse sistema é bom. Não, isso é o canto da sereia. Isso nos atrai para as pedras, né? Oportunamente, se a gente caminhar para esse sentido, como eu já tinha antecipado aqui nos bastidores, eu vou até dizer que eu entendo que o Tribunal do Júri é um instituto de constitucionalidade duvidosa, tendo em vista os compromissos que nós temos em termos de Estado de Direito e de constitucionalismo moderno. A exemplo da ampla defesa, não é nem o contraditório, a abertura de contraditório, não, a ampla defesa. O que é a ampla defesa, que vai além do contraditório? É o direito que todos têm de que a sua defesa seja considerada. E eu só posso entender que a minha defesa é considerada se quem me julga é capaz de compreendê-la. Porque senão eu fico só no contraditório. Né? Entendi. Fala a defesa e fala a acusação. Tem contraditório. Né? Mas ampla defesa é mais do que isso. Tem que haver a possibilidade da minha defesa ser compreendida. Né? Então eu acredito que só um juiz preparado, só um juiz experiente, ao meu ver, nem os juízes substitutos que acabaram de entrar na carreira poderiam ser juízes para julgar crimes dolosos contra a vida, crimes de muita densidade, que envolve clamor público, que envolve a mídia que quer ganhar dinheiro com isso, que não se importa com a vida daquele acusado, não se importa com nada, só quer vender jornais, né? Jornais e revistas. Então, nesse caso, eu acho que só um juiz experiente deveria realizar julgamento de casos tão complexos e que envolvem questões tão complexas, sem dúvida alguma. Professor Jorge, é uma responsabilidade muito grande essa questão da figura do jurado. O professor Jorge tem essa opinião, eu queria ouvir a opinião do senhor, mas
senhor colocou muito bem a questão da capacidade de convencimento do profissional, tanto do promotor de justiça, aquele que acusa, quanto o defensor. E a gente vê aí, na prática, um show, né? São teatros que são feitos nas sessões de tribunal de júri, às vezes advogados até se jogando no chão, e é um negócio muito interessante, né? Mas existem as provas, professor Jorge, e os jurados são municiados dessas provas para fins de convencimento também, né? O professor Jorge disse do grau de confiabilidade, entendi o argumento dele, eu queria ver a opinião do senhor com relação a essa confiabilidade também, que eu acho importante a gente colocar isso para quem está nos vendo. Com certeza, eu não vou aqui fazer um contraponto ao que o professor Jorge afirmou, mesmo porque concordo, né, com a maioria das questões por ele colocadas, né, essa questão do leigo efetivamente exercendo o papel de juiz, que é um papel técnico e altamente técnico. O conhecimento jurídico, né, o conhecimento de todo um sistema de normas, a análise, a apreciação da prova, ela requer realmente um conhecimento que eu diria que o nosso corpo de jurados, não obstante, né, como o professor Jorge disse, ele ter aí, ser maior, né, maior de 18, ter uma idoneidade moral irrepreensível, tá em dia esse homem, né, com as suas obrigações militares, né, e ser eleitor também, eleitorais em dia, não obstante isto, a gente entender que pode sim ser um representante legítimo da sociedade, que nesse caso está julgando, mas falta-lhe, com certeza, o conhecimento, né, para que aprecie a prova ali colocada da forma como ela deve ser, né, como ela deve ser, e eu acredito que não tem essa capacidade hoje o nosso corpo de jurados, mesmo porque estão fora da eleição, diria, se não é uma eleição, é uma escolha dentro da sociedade, né, para se formar os conselhos de sentença. A maioria das pessoas que têm conhecimento técnico, jurídico, elas não podem compor os conselhos de sentenças. Então, as autoridades, os policiais, advogados, funcionários públicos, membros do Legislativo, Judiciário, etc., há uma vedação legal para que eles componham o tribunal do júri. Porque é o que eu estava, perdão, mas é porque eu estou pensando aqui na questão das provas, e também da questão dos defensores e dos promotores, né? Porque a eloquência deles, a capacidade de convencimento deles, às vezes você tem uma prova clara, definida, de materialidade, ou de absolvição ou de condenação, e às vezes, dependendo do argumento que é utilizado, tanto pela defesa quanto pela acusação, você pode reverter a interpretação dessa prova, né? E quem vai decidir isso é o jurado, né? Então é muito importante para quem está nos assistindo aí, for se enveredar para o caminho do direito penal, ou vai entrar na carreira do Ministério Público, ter essa capacidade de entendimento com relação a como praticar isso efetivamente num caso concreto. Toreto, Sim, e sim, digo né? mais. Com certeza. Até a capacidade de avaliar e compreender elementos colhidos e chamados de prova depende de capacidade técnica. Não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Vamos imaginar a seguinte situação. Você imagina que alguém tem uma marca de uma tela na camisa. A acusação diz que essa marca da tela na camisa, ela decorre do ato de soltar, por exemplo, a vítima pela janela. Então, o autor do crime jogou a vítima pela janela, a janela tinha aquelas telas de proteção e tem ali uma marca. A acusação diz, essa marca na camisa é uma prova irrefutável de que o que eu estou dizendo é verdade. A defesa diz, olha, mas essa marca que você está vendo não prova que o autor do crime jogou a vítima pela janela. Prova, muito antes pelo contrário, a nossa tese de que depois que a vítima caiu, ele se debruçou sobre a janela para ver o que tinha acontecido. Pronto. O que acontece? O que é mais difícil? Provas objetivas são provas de eventos objetivos e nem sempre provas de autoria de crime.
Mas isso na cabeça de pessoas precipitadas vai implicar automaticamente provas de autoria de crime. Deixa eu dar um exemplo rápido, esse tema é muito importante. Aqui em Contagem, a mãe saía para trabalhar, deixava a criança com o pai. Contagem, que inclusive, é a cidade do professor Jorge. Ele deve conhecer esse caso. Deixava a Nossa querida criança Contagem com das o pai. Abóboras. Isso. Exatamente. Aconteceu umas 2 vezes, a colega da mamãe falou para ela: eu já vi isso. Seu marido está abusando da criança. Levou no médico para fazer um exame. E a médica realmente constatou que na área vaginal da menina tinha uma pequena uma escoriação, uma esfoliação. Ela foi no Ministério Público e disse que a filha estava sendo abusada sexualmente, filha novinha, 1, 2, 3 anos, pelo pai. Prisão preventiva em cima, pumba. Pai preso, abusado na cadeia pública. A escoriação reapareceu. A menina tinha uma alergia. Por quê? Uma prova material, uma materialidade, ela não é automaticamente um indicativo de uma autoria. Agora, você só consegue trabalhar com esses eventos se você tem uma coisa que chama consciência histórica, ou seja, o medo de errar. O direito já sabe disso. O que é o indúbio pro réu? Para quem não sabe, o que é indúbio pro réu? Se eu tenho dúvida, eu absolvo o indivíduo. O que é isso? Isso é simplesmente uma coisa: medo de errar. E por que eu tenho medo de errar? Porque erramos muito. Porque erramos a todo tempo. E errar para colocar alguém na cadeia e destruir a vida de alguém é Indúbio muito pro complicado. réu depende muito de quem praticou o crime, como que a mídia Como é que se apresenta na se divulgação apresenta? desse crime, a polarização daquele, a atenção efetiva com relação àquele julgamento, que né? compromete a análise. Porque às vezes a dúvida, nesses casos de influência muito grande da mídia, gera inclusive a própria condenação. Gera Pô, condenação. eu sou jurado, a mídia tá me tá focada toda nesse julgamento, eu sou jurado. Toda a tendência é de condenação. Eu tenho dúvida, mas eu vou condenar porque a mídia está Porque a mídia me expondo nessa E situação. às vezes até o bem intencionado, ele fala, eu vou resistir, mas o cérebro dele vai buscar um argumento para satisfazer o interesse popular e midiático. Exatamente. Então ele vai, tem uma marca tal, tem isso, ele achei o que eu precisava, tem uma prova. Interessante é que, em relação ao nosso tema, né, essa análise do papel dos jurados, um dos princípios que rege, né, o tribunal do júri é o sigilo das votações. Então, o professor Jorge fala, né, que a mídia, a pessoa, às vezes, ela está diante da prova e que pode até parecer uma prova convincente aos olhos dela, né? Mas, e mesmo sendo sigiloso a votação, a tendência é ir pela maioria ou pelo conceito que já se firmou. Em Contagem mesmo, nós temos um outro caso, né? Quem é da área do direito, ou mesmo quem não é da área do direito, mas acompanhou, que foi o caso do goleiro Bruno. Sim. Né? Julgado, né, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Contagem, ele foi condenado. Foi condenado. Ele já entrou ali condenado, ele já estava condenado. Todo aquele trabalho do Tribunal do Júri foi só para satisfazer, eu diria, uma condenação prévia, já instalada. Satisfazer os anseios da sociedade. Né? Não houve materialidade no crime, num crime de homicídio, não que a falta do corpo, do cadáver, possa ser elemento impeditivo de uma condenação, mas o conjunto probatório tem que acompanhar, tem que haver outras situações que levam ao livre convencimento, né? Que não é o caso, livre convencimento motivado, que não é o caso do jurado. Exatamente. Então, ele já entrou ali condenado, não importou todo o trabalho da defesa, que por sinal foi midiático, assim, absurdamente midiático, da promotoria nem se fala, mas o que acontece? Ele já entrou condenado e o Tribunal do Júri simplesmente ratificou, eu nem diria que era uma vontade popular, uma vontade da sociedade, mas um juízo de valor prévio ao próprio julgamento. Ele já estava condenado. Realmente é um tema que é muito instigante, né? E a gente
vai falar muito mais sobre isso. Mas é importante a gente falar também, professor Jorge, eu não sei qual Jorge que é melhor aqui, porque eu fico realmente, estou aprendendo demais. Falar um pouquinho da Faculdade ASA, que é a nossa parceira aqui do A Priori. O professor Jorge é meu colega atualmente na instituição. É um lugar bacana da gente trabalhar, professor. Olha, eu vou dizer isso, não vou citar nome de outras faculdades, eu trabalhei em algumas faculdades renomeadas em Belo Horizonte. Mas a ASA tem um brilho especial. A ASA tem essa relação que a gente tem com os professores, com a nossa coordenação, com a nossa direção, Com os alunos. com os nossos alunos. A ASA realmente é um ambiente muito bom de trabalhar, muito gostoso de trabalhar. E que, sem dúvida alguma, sempre frutificou e vai continuar frutificando muito. Nós temos ótimos, excelentes alunos, né? Basta a gente ver que a gente tem alunos que é aprovado na OAB no 9º período. Sim. Você trabalha num lugar que você gosta, que é maravilhoso. Sua equipe é incrível. E os seus alunos te dão retorno, é uma maravilha. O professor Jorge Alves foi docente lá da Faculdade ASA durante muitos anos. Um dos pilares lá da Faculdade ASA. Infelizmente não faz mais parte, por opção dele, né? Professor, um ótimo lugar. É até difícil falar da faculdade, né? Porque vem aquela nostalgia, aquela saudade, né? Vai chorar, não. Não vai chorar. Vai ter vontade. Mas a gente vai segurar. A Faculdade ASA me acolheu, né, durante muitos anos e tive ali a grata satisfação, uma honra mesmo de pertencer ao quadro de docência da faculdade, uma faculdade ímpar, né, um ambiente acadêmico fantástico, profissionais fantásticos, né, o corpo administrativo, a direção, que parece que a gente está chegando em casa todos os dias, né, os alunos que compõem ali o quadro discente, a maioria das cidades circunvizinhas ali a Brumadinho. Sim. Então tem gente ali de Betim, Igarapé, Brumadinho, Piedade Gerais, enfim, que se direcionam à Faculdade ASA buscando uma transformação, né? Um ambiente de transformação. E eu tenho absoluta certeza que isso ocorre ali. A Faculdade ASA já proporcionou uma mudança radical na vida de muita gente que ali buscou a sua construção, a sua profissão, né? O seu desenvolvimento intelectual. É o seu sonho, né? É fantástico isso. Mas muita gente não conhece a instituição, não conhece internamente. Nós temos um vídeo institucional, para quem não conhece a Faculdade ASA. Logo em seguida, nós temos uma pergunta, professor Jorge Alves, bem ligada à questão prática do momento do Tribunal do Júri, ligada à figura do réu. Tá? E a gente vai ver essa pergunta após o nosso vídeo. Perfeito. Vamos ver o vídeo logo em seguida da nossa pergunta. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro. Venha para a Faculdade ASA. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre Torido. É uma satisfação participar do programa A Priori, programa que amplia o nosso conhecimento. Boa noite, senhor Jorge Alves, e boa noite, querido professor Jorge Patrício. Eu sou Juraci do Prado e estou no 3º período do curso de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho. A pergunta que trago é com relação à postura do réu. O mesmo deve responder a todas as perguntas a ele direcionadas?
existe a possibilidade dele permanecer em silêncio? Se sim, isso causa prejuízo para a defesa? Agradeço a todos, muito obrigada. Muito boa pergunta, Juraci. Muito boa pergunta, né? Agradeço aí a sua participação. Muito pertinente a sua pergunta. Muita gente, né, pensa isso porque é muito comum a gente ouvir, no senso comum mesmo, entre as pessoas, mesmo fora do meio jurídico, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, não é verdade? E, de fato, é. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, a formar convicção daquele que vai julgá-lo, não é? Então, isso não é diferente no direito penal, normalmente nos procedimentos do tribunal do júri. Então, o réu, ele tem o direito, sim, de permanecer calado. Isso pode ser uma estratégia de defesa, não é? Ou de prova. Isso vai ter muito a ver com a linha de defesa adotada ali, né, pelo seu defensor, seja dativo ou constituído, sobre a condição de o réu permanecer calado. Normalmente ele é orientado a isso, né? O advogado próprio fala, o defensor, não, fica calado. Sem dúvida. Eu costumo dizer que se há no processo, se foram carreadas para o processo provas contundentes, mas que contundentes, mas não com aquele condão condenatório que pode ser revertido, eu acredito que a estratégia da defesa é que o réu se defenda, que ele fale a respeito, que ele aponte o fato, uma testemunha que possa contradizer aquela que o está acusando, enfim. Ele depende muito das provas carreadas, depende muito do processo. Estratégia de defesa, mas o certo é que ele pode permanecer calado. Isso é um direito constitucional, inclusive o juiz, né, se não me falha a memória, professor Jorge, previsto no artigo 186 do CPP, quando do interrogatório do réu, que é a última fase, né, do processo de instrução, ele tem que dizer para o réu que é assegurado a ele o direito de permanecer calado e que o fato de ele eventualmente permanecer calado, isso não pode significar prejuízo para a sua defesa. Então, tem outro dito popular que diz, quem cala consente, né? Tem uma certa relevância esse dito popular, mas no processo isso não pode, né, o eventual silêncio do réu não pode ser usado como contra uma ele, confissão. não é? Então, ele pode livremente falar sobre o fato ou simplesmente se calar. Isso é um direito constitucional a ele assegurado. Muito bem colocado, professor Jorge. Eu queria voltar só num assunto relativo à questão dos julgamentos midiáticos. Tá? A gente já está chegando quase ao final do nosso programa, mas eu acho importante a gente voltar a falar sobre isso e da influência que a mídia tem, efetivamente, no resultado dos julgamentos, né, dos crimes do tribunal do júri. O professor Jorge colocou a questão do crime do ex-jogador Bruno, né, que foi aí emblemático aí há 10 anos atrás, ou menos um pouco, né? Mas, professor Jorge Patrício, é uma realidade essa questão da influência da mídia no resultado dos julgamentos? Total, Torito. Os alunos de direito que nos assistem, eles precisam saber de uma coisa. O estado de Minas Gerais é conhecido em todas as faculdades de direito do Ocidente. Todas elas estudam um evento que se passou no estado de Minas Gerais, chamado de O Grande Erro Judiciário, que foi o caso dos irmãos Naves. Unai. Caso dos irmãos Naves. Julgamento por tribunal do júri, acusados de matar alguém e foram condenados sem que o corpo fosse apresentado, condenados por homicídio sem presença de cadáver, e depois de um morrer na prisão e o outro ficar louco, o suposto de cujos, o falecido, aparece lá no Triângulo Mineiro. E alguém da cidade diz, não é você? Era você. E foram atrás dele e ele estava vivo. Eu fugi, fiquei
com medo e tal. E aí entramos na sua pergunta. Qual é o papel da mídia? A mídia faz o alvoroço. A mídia cria a convicção do leigo, que é aquela convicção sem prova. É convicção. Estou convencido. Não é ciência. Existem provas científicas, profissionais voltados para aquele tema. Não. Eu estou convencido. E mais, estou convencido sem o dever de justificar por quê. Sem o dever de fundamentar. Então a mídia, ela cria exatamente esse ambiente e acaba jogando com a mentalidade das pessoas. E se eu não tenho um dever de fundamentar, então fica muito fácil de atender aos interesses da mídia, que instiga ao mesmo tempo não só o corpo de jurados, mas toda uma comunidade, de modo que você pensa, se eu absolver essa pessoa, eu vou ser linchado na rua. Se tiver uma absolvição aqui, eu vou ser linchado. Então, você é praticamente colocado num beco sem saída. Olha, nós, a mídia, nós, país inteiro, estamos querendo que você se comporte de determinada forma. Ou seja, o réu já entra condenado, né? O réu já entra condenado. Dependendo, né, do tipo de crime e a cobertura que a imprensa dê, principalmente hoje, né, em relação a determinados segmentos aí da sociedade, certos tipos de crimes, a figura do autor, se há uma cobertura maciça da imprensa e um direcionamento, nós podemos com certeza esperar lá na frente que, não obstante todo o processo, todo o procedimento do júri, né, que é muito ritualístico, para quem está assistindo assim, pensa que ali realmente vai sair uma decisão. É até teatral também, né? Teatral, né? Que vai sair dali uma decisão que satisfaça mesmo aos anseios de justiça. Isso é um ledo engano, né, professor? Lamentavelmente, a gente vê que quando há cobertura midiática, principalmente dependendo do viés com que a mídia trabalha nessa questão, fatalmente, né, o réu ali, mesmo sendo-lhe assegurada a plenitude de defesa, como bem colocou o professor Jorge Patrício, não basta a ampla defesa, o contraditório, né? No tribunal do júri, a plenitude da defesa. A defesa ela tem que ser efetiva. Né? Então, não obstante esses princípios que regem, né, o tribunal do júri, quando a mídia entra, nós não podemos esperar um resultado jurídico. Exato, Torido, nosso programa está seguindo por fim. Eu vou aproveitar, vou pedir licença para aproveitar essa abertura crítica que o meu xará Jorge fez, com maestria. O programa é seu. Para fazer um convite aos alunos e todos os alunos que nos ouvem. Nós estamos vendo que o Tribunal do Júri é um instituto problemático por natureza. Ele é um instituto que ele não goza de legitimidade racional frente ao que nós escolhemos chamar de devido processo legal, compromisso com a racionalidade, com decisões fundamentadas, né, com a lógica de sermos modernos, no sentido de sermos um povo que decide racionalmente suas escolhas, e percebermos que existe um choque dentro da Constituição de premissas. Eu gostaria que os alunos se fizessem uma pergunta. Esse instituto do Tribunal do Júri, que vem ali fixado no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, ele é compatível com as demais garantias que a nossa Constituição nos traz? Criticamente, acredito que não. E não tenho visto nenhum outro autor racional também defender o Tribunal do Júri, a menos que não esteja fazendo uma análise crítica do Tribunal do Júri. E nesse sentido, para os pesquisadores, eu gostaria de lembrar de um autor chamado Otto Bachoff. É um alemão que escreveu uma tese sobre a inconstitucionalidade de normas constitucionais. É possível que dentro da Constituição existam normas que sejam quase que um corpo estranho ali, se você tomar a Constituição desde uma perspectiva material. E aqui é inevitável ir para a aula de constitucional, porque alguns dão um conceito formal de Constituição. Constituição seria tudo aquilo que está dentro da Constituição. Qualquer aberração que estiver dentro da Constituição é a norma maior, em termos de documento positivo, do Estado. Os que adotam um conceito material vai dizer que não, olha, a função da Constituição é constituir um Estado
constituir um povo e, por meio de direitos e garantias fundamentais, definir qual é o papel do Estado, dos seus poderes instituídos e qual o poder do povo. Então, esse é o conteúdo que nós podemos identificar como sendo normas de matrizes constitucionais, né? Me parece que esse nosso conjunto de normas materialmente constitucionais, ele não se adequa ao instituto do Tribunal do Júri. O Otto Bachoff é de uma escola, a Universidade de Tübingen, que tem 10 prêmios Nobel, né? Sem falar que ele também se relacionou com professores da escola de Göttingen, que tinha 40 prêmios Nobel. De lá era o Jhering, de lá era o Savigny, de lá é o Robert Alexis. Então, me parece que nós precisamos pensar um pouquinho em algo que a gente sempre dá errado. E alguns estudantes, alguns professores, terem a autonomia moral de dizer está errado. E se alguém te lançar um conceito formal de Constituição, mas está na Constituição. Está formalmente na Constituição, mas não pertence ao núcleo material da Constituição. E nós não podemos ter compromisso com erros passados. Eu acho que o futuro é algo que se abre para a gente como uma possibilidade de seres racionais e livres fazerem melhores escolhas para tratar melhor o seu povo, tratar melhor as suas instituições e dizer e assumir uma postura melhor de nós mesmos, sem falar algo que é super importante. O Tribunal do Júri executou duas das pessoas mais, no mínimo, duas das pessoas mais brilhantes que já tocaram esse solo humano. Ou também executou outros tantos desconhecidos, anônimos, e que para nós que nos preocupamos com a palavrinha chamada de justiça, deve importar muito. Essa sempre foi a função de nós juristas. Depois que entraram os concursos públicos, nós ficamos muito preocupados onde colocar o X no lugar certo. Qual é o entendimento do tribunal? Tribunais absolutamente políticos que nós temos hoje, vergonhosos. Mas o jurista, aquele que tem vocação, vocês sabem do que eu estou falando. Torido, eu me lembro do Torido lá na ASA uma vez. Eu sou advogado e tudo que pertine ao direito faz referência a mim. E eu poderei sobre isso falar e defender. Quer dizer, é uma vocação, é um chamado para a justiça. Todo mundo que tem dentro de si um chamado para a justiça não pode ter nenhum compromisso com erros passados, ainda que esse erro tenha se estendido por gerações. Amigos, nós chegamos aí ao final aí do nosso tempo. Professor Jorge Alves, foi um prazer revê-lo. Te agradeço muito pela presença. Muito nos ajudou e tenho certeza que ajudou muito a quem está nos vendo. O seu conhecimento, as dúvidas que foram efetivamente tiradas, né? E principalmente as opiniões. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu agradeço, professor Torido, pela oportunidade de aqui estar e explanar um pouco do conhecimento aí que a gente adquiriu ao longo dos anos, né? Concito aí os nossos interlocutores aí, quem está nos assistindo, né, para esse convite à reflexão aí do papel do jurista, né, do operador do direito na busca de uma sociedade mais justa, né? Então, principalmente o público da Faculdade ASA, né, que estão buscando aí a sua formação, não se deixem levar, né, por aspecto frio, simplesmente formal da norma. Vamos buscar o seu conteúdo, vamos buscar o que há de material na norma e tentar construir pensamentos, né, trabalhar aí as questões da própria hermenêutica jurídica, do conhecimento e chegar lá. Muito obrigado pela oportunidade, eu espero ter contribuído aí. Não tenha dúvida disso. Professor Jorge, mais uma vez brilhante, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Torido. Estou muito feliz por participar e estou muito feliz por conhecer o meu xará Jorge, que eu ainda não conhecia, uma pessoa realmente de um intelecto brilhante, um intelecto honesto, né, capacitado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês dois. Para mim foi uma honra. A honra foi minha, eu aprendi, como eu disse no começo, aprendi muito com vocês. E um tema, como eu disse no início do programa, relevante, intrigante, instigante. A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre ele. E fica aí realmente o ponto colocado pelo professor Jorge de análise. Eu falo muito nas nossas aulas que o que está escrito no Código Civil, no Código Penal, no Código de Processo Penal, não é Bíblia.
Ali foi feito por homens, cheio de falhas. A Bíblia não, a Bíblia a gente não discute, né? Mas a lei sim, a interpretação da lei, né? E fica aí o convite do professor Jorge, o nosso aqui convite do A Priori, para essa análise mais profunda sobre esse Instituto do Tribunal do Júri, que é tão importante efetivamente para o nosso país, já de quantos anos que nós temos esse instituto, mas que deve ser analisado de forma técnica e a sua aplicabilidade e principalmente buscando justiça. É isso que nós, operadores do direito, buscamos sempre. Às vezes a gente não consegue, né? Mas a análise para se buscar essa justiça, ela é fundamental e é necessária para nós, estudantes do direito. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a quem acompanhou esse programa. Gostou? Curte, compartilhe, divulgue o A Priori. Você também tem essa responsabilidade. Vamos divulgar os conteúdos. Isso é muito importante, não só para nós, mas para toda a comunidade jurídica. Faculdade ASA, invista no seu futuro. Um abraço, até a próxima.